muito bem-vindos, o meu nome é Patrícia Monteiro, bem-vindos àqueles que é a primeira vez no meu canal. Esta é a série Dinâmicas no Amor, porque é uma série de relacionamento amoroso. Nós vamos usar 3 baralhos, vamos usar o tarô das princesas para a parte da dinâmica, em que eu vou contar uma história entre si e outra pessoa que você sinta que deve aplicar, e é você que escolhe qual das duas personagens é você, certo? Depois vamos tirar aqui com Higher Love, Soul Link Oracle Cards, qual é a lição principal envolvida no momento em relação à pessoa que você escolheu, e no final vamos trabalhar e tirar aqui um conselho do espírito do Whispers of Love, que são estas cartas. Está bem? Portanto, se você quiser explorar esta série e ter acesso a mais episódios, existe uma série privada com 20 episódios que está disponível a partir do meu website e o link está no descritivo deste vídeo. Vamos então usar aqui o tarô das princesas. Você pode aplicar isto a qualquer tipo de relacionamento, está bem? Às vezes as cartas aparecem com casais, homem e mulher, mas pode aplicar isto a qualquer outro tipo de relacionamento amoroso que você queira ter. Isto não é exclusivo para... E quando a imagem aparece uma mulher, você mesmo sendo homem pode aplicar assim e trocar os géneros das imagens, ok? De acordo com aquilo que fizer sentido. Vamos aqui baralhar só mais 2 e vamos tirar 6 cartas. Ora bem, cinco de espadas, dois de copas, epa, 6 de paus, 6 de copas, bolas, G, 2 de espadas, 3 de espadas, esta dinâmica conta a história de uma relação que começou muito bem e que acabou um bocadinho mal. Mas eu sinto que ao descrever esta dinâmica, porque é uma relação que já acabou, ao descrever esta dinâmica eu vou ajudar, se você ressoar com esta mensagem, vou ajudar as pessoas envolvidas nesta história a perceberem o final desta relação, o que é que aconteceu aqui, né? Então esta relação começou porque era uma relação de alma muito forte entre duas pessoas. Portanto, havia uma ligação para além do físico, para além daquilo que nós vivemos aqui, para além daquilo que nós dizemos uns aos outros, para além das nossas motivações. Vejo aqui, por causa do vestido dela muito comprido, que os dois
Os dois comunicavam muito bem, portanto entendiam-se muito bem ao nível da comunicação, falavam, conversavam muito um com o outro. Isso também ajudou a criar uma forte conexão. Depois o facto de estar aqui uma pessoa com a harpa mostra-me que vocês realmente, os dois, reconheciam que havia uma grande afinidade na alma, no coração. Tocavam uma música parecida, podemos dizer assim, por isso é que a harpa me está a fazer lembrar isto. Aqui o 6 de copas também mais uma vez me fala de uma relação forte de alma, né? Mas mostra também um lado da vossa relação que era assim bastante juvenil, vocês também brincavam muito, eram divertidos, tinham um lado muito, muito ingênuo, mas no bom sentido, um lado em que vocês sentiam-se mais jovens um com o outro. E uma das pessoas soube conquistar a outra, é o que eu sinto aqui, fazendo pequenos gestos românticos que cativaram a outra pessoa. Portanto, aqui como por exemplo, aqui é mostrado como o nome, não é? Escrever as iniciais numa árvore, pronto, este tipo de coisas. Quer dizer, pode não ter sido isto literalmente, é o que está aqui na carta, mas estou a falar de pequenos gestos românticos que a pessoa demonstrou e que cativaram o interesse, e foi isto tudo, este conjunto de situações, o facto de terem uma forte ligação de alma, comunicarem muito bem, sentirem a mesma música no coração do outro, haver pequenos gestos românticos que despoltaram a relação, e haver também um lado, não é, de relação de alma muito forte, mas que ao mesmo tempo era bastante juvenil e que fazia com que os dois se sentissem mais jovens, mais jovens um junto ao outro. Estas três coisas fizeram com que a relação começasse. Para algumas pessoas, esta relação que você teve com esta pessoa foi escolhida. De um dos dois lados foi escolhida em relação a outra pessoa, não é? Se foi você, por exemplo, quer dizer que você escolheu esta pessoa para um relacionamento, mas tinha outra opção, ok? Se for o caso da outra pessoa, quer dizer que a outra pessoa escolheu-a a si para um relacionamento, mas tinha outra opção. Na altura em que vocês começaram o relacionamento, eu estou a falar da parte boa. A parte boa. Portanto, esta pessoa, há um lado vosso que viu, aliás, esta pessoa na altura como um salvador. Um salvador. O que eu sinto aqui é que os dois viram-se um ao outro como um salvador, porque antes os dois tinham tido relacionamentos amorosos maus, ok? Os dois tinham tido muitos desgostos amorosos, então quando vocês encontraram este conjunto de afinidades que eu falei, ao nível da alma, ao nível da música do coração, ao nível da comunicação, ao nível das declarações e coisas românticas, ao nível de se tornarem mais jovens, quando vocês viram esta coisa toda um no outro e escolheram-se um ao outro, rejeitando outras opções, vocês sentiram que encontraram um salvador. Ou seja, uma pessoa que vos mostrou que o amor era uma coisa boa, porque vocês na altura não estavam muito nessa vibração, tinham atraído muita coisa má e não estavam a pensar no amor como uma coisa boa, estavam a pensar no amor como uma coisa má. E então acabaram por ter um relacionamento com esta pessoa, é o que eu sinto. E isto pode ter durado muito ou pode ter durado pouco, não importa. Teve impacto positivo nesta primeira fase, nas duas pessoas, porque ambos traziam desgostos amorosos do passado. E quando se encontraram e sentiram estas afinidades todas, houve um encantamento um pelo outro, podemos dizer assim, um encantamento, e viram um ao outro como um salvador. Talvez seja esta pessoa que vai quebrar com os meus padrões negativos no relacionamento amoroso, talvez seja esta pessoa que vai me fazer virar a página, tá? Não interessa quanto tempo durou esta relação, o que aconteceu aqui foi isto. Uma das duas pessoas deixou de gostar. Portanto, vocês encantaram-se, vocês envolveram-se, pode não ter sido um compromisso,
pode não ter sido um envolvimento físico, mas houve um interesse muito forte, houve aqui um desenvolver na energia do relacionamento, tá? Para alguns isto foi uma relação, que até foi um compromisso durante um tempo, mas houve uma pessoa, um de vocês os dois, deixou de gostar do outro, porque as coisas às vezes acontecem assim, as pessoas deixam de gostar uma da outra. Só que a pessoa que deixou de gostar da outra, e isto irrita-me profundamente, eu juro, isto dá-me cabo dos nervos, juro que dá-me cabo dos nervos. É que às vezes eu não consigo ficar indiferente a certas energias, isto enerva-me, a sério. A pessoa que deixou de gostar da outra não é uma pessoa que tenha suficientemente coragem para acabar com uma relação. Então o que é que ela fez? Começou-se a comportar mal com a outra, começou a portar-se mal na relação com a outra, para dar motivos à outra de ser ela a acabar a relação. Epá. Portanto, basicamente, o que ela fez foi dar a faca à outra pessoa para espetar a faca. Mais ou menos isto. Isto enerva. Peço imensa desculpa porque esta pessoa pode ser você, está bem? Epá, mas é uma energia que me enerva. Eu tenho aquela mente aberta e aquela consciência de que realmente tudo serve um propósito, tudo nos ensina. E mesmo que tenha sido você a fazer isto, eu não estou a julgá-lo, nem não estou a julgar a sua atitude, está bem? Tudo isto tem um propósito. Mas é uma energia que mexe comigo, não sei explicar porquê e peço desculpa, não estou a tentar colocar julgamentos aqui e se o fiz foi sem querer e peço desculpa. Bem, vamos avançar. Portanto, a história é esta, um de vocês os dois deixou de gostar do outro, pode ter tomado consciência disso, pode ter começado a fingir mais que ainda tinha interesse, mas eu acredito que a pessoa no fundo sabia que estava a deixar de gostar da outra, só que também sabia que não tinha coragem para acabar com a outra, dado este encantamento todo. Como a relação era muito encantadora e os dois eram um salvador um do outro, os dois sabiam isso um em relação ao outro, a pessoa desinteressou-se e não foi capaz de dizer, olha, eu já não gosto de ti, acabou, pronto. Não foi capaz de dizer o que é que ela fez, começou-se a portar mal. Começou-se a mostrar desinteresse, começou a não dar na relação, começou a fazer uma mata de coisas. E pode ter sido você que fez isto, não tem mal nenhum. Começou a fazer uma mata de comportamentos para que fosse a outra pessoa a acabar a relação. Portanto, deu a espada à outra para espetar na relação, basicamente. E o que é que aconteceu? Quando a pessoa fez isto e portou-se mal ao ponto... Porque a pessoa queria acabar a relação. Ela não queria ser ela a acabar a relação, que é coisa que eu também não entendo, mas pronto, tudo muito bem. A pessoa não queria ser ela a acabar a relação, ela queria acabar a relação, não queria ser ela a acabar a relação, ok? Então o que ela fez foi se portar mal para que fosse a outra pessoa a ter motivos para acabar a relação. E foi isso que aconteceu. Portanto, houve uma pessoa que se sentiu na obrigação de acabar uma relação, ok? E muito provavelmente será... A maioria das pessoas que vão ressoar com este vídeo são aquelas que foram obrigadas a acabar uma relação com uma pessoa que queria acabar uma relação com elas e não foi capaz de o fazer, então portou-se mal e elas tiveram, portanto vocês, tiveram que ser vocês a tomar a atitude de acabar com a relação. Ok? Porque também não queriam estar numa relação assim, né? Como consequência disso, as pessoas que acabaram por acabar uma relação sem intenções de acabar a relação, foram convencidas pela outra a acabar a relação, dentro delas sentiam que alguma coisa não batia certo. Ok? Então o que é que aconteceu? Foi como se tivessem sentido traídas. Foi como se sentissem que levaram com uma faca nas costas. E levaram mesmo. Levaram mesmo porquê? Porque as pessoas, quando sentiram este encantamento todo inicial e toda esta coisa, tudo isto, criaram uma expectativa, certo? Isto é normal. As pessoas criam expectativas. As pessoas criaram uma expectativa. E a outra pessoa que deixou de gostar, portanto, a pessoa, dentro desta dinâmica, a pessoa que deixou de gostar da outra, não foi capaz de perceber que ao dizer à pessoa que já não gostava dela, estava-lhe simplesmente a descansar-lhe o coração, a dar-lhe um argumento válido que a fizesse perceber porque é que a relação tinha acabado, não é? Agora, a pessoa foi obrigada a acabar a relação sem perceber porque é que a relação acabou. Porque a outra pessoa não lhe disse que não gostava dela, não é? Obviamente. Então o que é que aconteceu? A pessoa sentiu-se traída. A pessoa começou a pensar, mas como é que isto pode ser tão bom e de repente a pessoa desleixa-se a outra pessoa transforma-se numa pessoa estranha e eu sou obrigada a terminar a relação com ela?
uma coisa não bate certo, eu sinto-me traída. Eu acabei a relação e ainda me sinto traída. Ou eu acabei a relação e ainda me sinto traído. Está bem? Portanto, se foi você que acabou com a relação, se foi você que acabou com a relação porque a outra pessoa simplesmente começou-se a portar mal e a não dar nada nesta relação, a desleixar-se, a dar desculpas, o que quer que fosse, e você acabou com a relação sem perceber nada e a sentir-se assim traído ou traída, porque como é que você ficou assim, mas como é que é possível isto ser tão bom e de repente de um momento para o outro a pessoa fica muito estranha, não é? Para si fazia mais sentido você encerrar este assunto entendendo o que é que se passou, não é? Para a maior parte das pessoas é assim. E ninguém lhe deu uma explicação. Você é que acabou com a pessoa. E você ficou bem confuso do género. Como é que eu estou a acabar com uma pessoa onde eu sinto esta ligação, não é? O que é que se passa aqui? Então, se você ressoar com esta mensagem, você vê esta leitura para eu lhe dar, para eu ajudá-la a entender que você acabou com esta relação porque a outra pessoa já não gostava de si, já não estava interessada em ter um relacionamento consigo e não foi capaz de lhe dizer. Ok? Não foi capaz de lhe dizer, nem foi capaz de acabar a relação. E se você acabou a relação, não precisa de se sentir assim traído nem traída. Sabe porquê? Porque foi a melhor coisa que você fez. Porque ninguém quer estar com alguém que não tem coragem para fazer e assumir a responsabilidade das suas decisões. Isto é uma relação que não é boa, tá? Então vamos ver qual era a grande aprendizagem que trouxe esta confusão toda para a sua vida, que veio, foi bom durante os tempos e depois você teve que terminar com esta pessoa porque tudo começou a correr mal, não é? Da parte dela, a pessoa começou-se a portar mal. O que é que você realmente... Qual foi a grande aprendizagem que esta situação trouxe para si, para a sua vida? E porque eu acredito que a maior parte das pessoas que venham a este vídeo são as pessoas que foram forçadas a acabar a relação, é isto que eu sinto. Mas se por acaso foi você, que se começou a portar mal porque já não gostava da pessoa, para a pessoa acabar consigo, saiba que a outra pessoa se calhar resolvia melhor este assunto se você fosse lá agora falar com ela e lhe dissesse que o que aconteceu foi tão simples quanto você ter deixado de gostar dela e que você não agiu muito bem. É isso que você tem que fazer para ajudar a pessoa a resolver o assunto também, porque nós temos que ser amigos uns dos outros nesses aspectos, está bem? As relações são boas enquanto duram e às vezes quando acabam as pessoas viram bichos. Ficam loucas. Parecem outras. Não percebo. Portanto, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas se por acaso foi você que teve este comportamento todo só porque não queria ser você a acabar, isso é um bocado infantil, devo-lhe dizer. Porque acabar relações, deixar de gostar das pessoas acontece, ok? Acontece. Agora, quando nós começamos a agir neste sentido de não dar justificação nenhuma ainda e ainda fazermos as coisas pela calada, para que os outros é que fiquem mal vistos porque foram eles que acabaram, é infantil. É infantil, devo dizer. Imaturo, até. Portanto, o que é que trouxe esta experiência para a vossa vida, para os dois? Vou ter que tirar outra. Aqui diz moderation and self-control, o que significa moderação e controle da própria pessoa. Portanto... espera lá. E heavy burden. Heavy burden quer dizer que é um fardo muito pesado. É assim, qualquer um dos dois, independentemente... Isto é só um teatro, não é? É só uma dinâmica. Também é giro vocês verem nestas minhas emoções. É giro, porque eu também sou uma pessoa, não é? Eu também vivo estas coisas com pessoas. As pessoas acham que eu não tenho desafios de vida. Eu acho isso engraçado também. Aliás, pensem bem, se eu tenho tantas coisas para partilhar com as outras pessoas, se calhar eu tenho muitos desafios de vida, ok? O que aconteceu foi que eu aprendi a lidar com eles numa perspectiva um pouquinho mais... alinhada com o amor, alinhada com o espírito, tá? Agora, eu tenho altos desafios de vida, vocês podem ter a certeza disso também. Portanto, eu não quero julgar ninguém, não é esse o meu intuito, mas é também agir vocês verem-me a mim nesta... Porque isto é a energia que está a mexer comigo. Bem, portanto, moderation e self-control, o que é que isto poderá querer dizer? Heavy burden. O que eu sinto é que esta relação tornou-se um fardo para os dois.
de gostar do outro e logo quando um deixa de gostar do outro, a relação fica um fardo para os dois. Há que entender isto. Portanto, se foi você que deixou de gostar da outra pessoa e não foi capaz de acabar a relação, eu estava a ser um bocadinho mazinha consigo, mas a verdade é que isto também estava a ser um fardo para si, ok? E você se calhar não sabia lidar melhor do que na altura você fez, ok? Também não se deve julgar, mas se isto voltar a acontecer, ou mesmo se isto foi há pouco tempo, você ainda poderá ir ter com a pessoa e dizer-lhe a verdade, está bem? Eu acho que isso é a melhor coisa a fazer. É chegar e dizer, olha, deixei de gostar de ti, pronto, está resolvido. Não é fácil, mas é muito pior a pessoa ficar ali a dissimular e a fingir e a outra pessoa a tentar resolver alguma coisa e não consegue. Porquê? Porque você, se foi você que provocou, que deixou de gostar da pessoa e não lhe disse nada, é como se você resolveu as coisas dentro de si, porque você tinha o puzzle completo e você não está a permitir a outra pessoa ter um puzzle completo para resolver a vida dela. Vai ficar presa a isto, poderá ficar, percebe? E não faz sentido. Você pode ajudar a pessoa a resolver isto, é isto que eu estou a tentar dizer. Se foi você, agora se foi o contrário, esta pessoa supostamente devia ter dito assim, que já não estava interessado e que já não queria mais nada. Não foi capaz, fez com que você acabasse a relação. E pronto, agora saiba, a lição foi lidar com um fardo pesado, que era o que esta relação começou a significar para os dois. Um porque deixou de gostar do outro e o outro, que foi aquele que acabou com a relação, também sentiu um fardo pesado porque o outro, como já não gostava dele e não lhe disse nada, começou-se a portar tão mal que a pessoa também não queria uma relação assim, era pesado para os dois. E moderação e controle pessoal é aprender a lidar, como lidar com estas situações exatamente, em que nós já deixamos de gostar da pessoa ou que nós vemos a outra pessoa a desleixar-se. O que é que nós fazemos? Não é? Controlar, moderação, agir de forma diplomática. Tá? Agora vamos ver o que é que o Espírito quer dar como um conselho para as pessoas que viveram esta situação. Olha, vieram duas. Estou apropriado. Demonstrate love. Demonstre o amor. O que é que aqui diz? Descubra o que é importante para as pessoas que você ama e haja de acordo. Pronto, nesta situação, se você foi a pessoa que acabou a relação, você já está... Se foi você que acabou a relação, você demonstrou amor pela pessoa, porque você viu o desinteresse dela e terminou a relação, ok? Você já fez isto. Se foi você que deixou de gostar da outra pessoa e não foi capaz de acabar a relação, e isto foi uma coisa recente que acabou agora, no momento em que você encontrar este vídeo, o conselho aqui é que você demonstre o seu amor a esta pessoa e o que eu sinto é que você deve lhe dizer o que é que realmente aconteceu, está bem? Que você se desinteressou pela pessoa, não soube acabar e começou-se a portar muito mal com a pessoa para ser ela a acabar. Eu acho que você devia ter a coragem de fazer isto porque você ia colocar um pouco mais de amor e respeito por esta pessoa. Como eu costumo dizer, nós não devemos cuspir no prato que nós comemos. Não se deve cuspir no prato que se come. Mesmo que seja uma coisa má, que você pensa, eu se voltasse atrás não fazia isto, ou eu se voltasse atrás não tinha esta relação. Não vale a pena cuspir no prato que se comeu. E o outro conselho é ame-se a si mesmo. Você é um divino e maravilhoso, uma divina e maravilhosa pessoa que merece tudo de maravilhoso que a vida tem para oferecer. Sim, independentemente se você foi a pessoa que deixou de gostar da outra, independentemente se você foi a pessoa que foi obrigada a acabar a relação, qualquer uma das posições, você tem que aprender a amar-se. A amar quem você é, está bem? E a aprendizagem que você fez aqui. Portanto, isto é uma relação que acabou já. Isto não vai voltar, está bem? A única coisa que esta leitura foi para as pessoas ganharem um pouco mais de paz, maturidade e perceberem que às vezes há formas mais amigáveis de acabar uma relação do que outras. E esta, para um dos lados, foi mais amigável do que para o outro, porque havia aqui efetivamente um dos lados que queria que isto acabasse
e não quis dizer nada, não quis assumir. Para outro dos lados, isto não foi tão amigável porque a pessoa foi obrigada a acabar uma relação sem perceber porquê, está bem? Portanto, existe sempre uma maneira de nós acabarmos as coisas com mais estilo, como eu costumo dizer, com mais amor, mais compreensão, tá? Porque deixar de gostar, isto acontece com toda a gente. Pode-se deixar de gostar de um momento para o outro. É o risco de estar vivo. Ter outros interesses e da pessoa evoluir, certo? Agora, o respeito acho que se deve ter sempre. Bem, é só isto que eu tenho para dizer. Portanto, se eu há bocado fui um bocadinho maléfica, saibam que eu de vez em quando também sou maléfica. Porque eu também estou aqui na escola da vida a aprender. Portanto, eu espero que esta mensagem possa ter ajudado. Se precisar, vejam o vídeo novamente. Eu gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve.